Fala, nação rubro-negra! Sempre bom ter vocês por perto para acompanhar mais um capítulo dessa rotina intensa que envolve o clube mais apaixonante do país. E o clima no Rio de Janeiro segue daquele jeito, com a torcida vivendo cada minuto das conquistas recentes e já ficando de olho nos próximos movimentos do Mengão. Porque quando o Flamengo entra em campo ou aparece no noticiário, sempre tem assunto quente. Depois de levantar a taça da Libertadores e confirmar o título do Campeonato Brasileiro, muita coisa começou a se movimentar nos bastidores, e isso inclui ligação de jogador importante, rumor pesado de contratação internacional e até questões de arbitragem que voltaram a ganhar destaque nos debates esportivos. Logo depois de toda a festa pelo bicampeonato conquistado recentemente, a situação envolvendo o árbitro Ramon Abate Abel voltou à tona. Ele tinha sido afastado após aquela partida extremamente polêmica entre São Paulo e Palmeiras, quando acumulou erros que repercutiram por dias, desde pênaltis ignorados até expulsões deixadas de lado. O clima ficou tenso. E o Superior Tribunal de Justiça Desportiva aplicou uma suspensão de 40 dias, que deixaria o árbitro fora de ação justamente no trecho mais importante da temporada. Mas, como o futebol brasileiro sempre guarda reviravoltas, assim que o campeonato terminou, veio o efeito suspensivo, permitindo que ele volte a trabalhar até que o julgamento final seja marcado. Para o Flamengo, que já encerrou o calendário com o título garantido, isso nem interfere mais, mas sempre fica aquela preocupação sobre como decisões assim podem impactar outros clubes, ainda mais em reta final de torneio, quando cada ponto vale muito e qualquer erro pesa. Do tema arbitragem para um outro que virou assunto nacional, as declarações de Abel Ferreira após ver o Flamengo campeão novamente ecoaram com força. O treinador insinuou que os títulos rubro-negros tinham algum tipo de asterisco, como se houvesse circunstâncias externas favorecendo o Mengão. Isso, claro, gerou irritação nos bastidores do clube carioca, que já está acostumado com esse tipo de provocação. José Botto, figura influente dentro do Flamengo, respondeu publicamente ao postar uma foto ao lado da taça, deixando claro que ali existe muito trabalho, dedicação e resiliência, sem espaço para insinuações. E isso apenas reforça aquele padrão que muitos já conhecem. O treinador português costuma diminuir os feitos dos adversários quando as coisas não dão certo. A temporada dele foi marcada por quedas nos principais torneios e, para justificar tantos resultados negativos, ele acabou apelando para esse discurso de desconfiança. Enquanto isso, no Flamengo, a resposta veio dentro e fora de campo, com títulos conquistados e com a confiança de que o desempenho fala mais alto do que qualquer narrativa paralela. E não é só de polêmica que o ambiente vive. Tem movimentação grande envolvendo transmissão de jogos também. Porque a empresa responsável pelos direitos do Campeonato Carioca abriu conversas para negociar exclusividade com uma grande emissora de televisão aberta. Os últimos anos tiveram a Bandeirantes exibindo o torneio, mas como houve a decisão de não renovar, o cenário mudou completamente e abriu espaço para uma nova parceria. A intenção é fortalecer ainda mais o alcance estadual e nacional da competição, colocando o campeonato de volta em um canal que já tem histórico de exibir jogos importantes. As tratativas ainda estão em andamento, mas o clima aponta para um acordo que deve mexer bastante com a visibilidade do torneio, algo que influencia diretamente os clubes e seus elencos, já que transmissões fortes também significam mais atenção e mais cobrança.
Ainda dentro do ambiente de movimentações e expectativas, há o caso de Everton Cebolinha, que voltou a virar assunto após declarar que pretende sentar com a diretoria para discutir seu futuro. Ele viveu altos e baixos na temporada, alternando momentos de protagonismo com outros de insatisfação. E isso despertou o interesse de grandes clubes do futebol brasileiro, como Grêmio, Corinthians, Cruzeiro e São Paulo. Todos esses observam com atenção uma possível abertura para negociações. É natural que um jogador com o histórico dele, que já teve impacto grande no futebol europeu, ainda desperte atenção no mercado nacional. Agora, resta aguardar como os representantes do Mengão vão tratar o caso, porque a próxima temporada promete ser de ajustes finos no elenco e qualquer mudança passa por conversas longas, estratégicas e que envolvem detalhes importantes. Mas, se tem algo que realmente deixou a torcida em alerta e movimentou as redes sociais, foi a notícia que circulou sobre Antoine Griezmann. O atacante francês, ídolo do Atlético de Madrid e campeão mundial, teria sido colocado em uma lista de possíveis nomes que o Flamengo poderia tentar para 2026. A informação repercutiu como um raio, porque se trata de um jogador de altíssimo nível, com enorme capacidade de impacto tanto dentro quanto fora do gramado. Alguns detalhes chamam a atenção. A boa relação do técnico Felipe Luís com pessoas influentes do clube espanhol, além do histórico recente de jogadores do Atlético que vieram para o Flamengo. Isso faz com que a torcida imagine, mesmo sabendo que é um movimento extremamente difícil e caro, que não existe impossíveis para um clube que vem se estruturando cada vez mais. O contrato do francês vai até 2027. O que torna qualquer tentativa bastante desafiadora, mas o simples fato de ver o nome dele circulando já fez muita gente sonhar com o aeroporto lotado. Como sempre acontece quando o Mengão fecha com um reforço de peso. E enquanto especulações internacionais ganham força, tem jogador identificado com o clube fazendo pedido direto. Gerson, que participou da temporada até certo ponto antes de deixar o elenco, entrou em contato com pessoas do Flamengo para solicitar suas medalhas de campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Essa prática é comum no futebol, já que atletas que participam da campanha, mesmo que não terminem o ano na equipe, têm direito às honrarias. Casos assim já aconteceram no próprio Flamengo, como no ano de 2022, quando Andréas Pereira recebeu suas medalhas mesmo tendo saído antes das fases finais. Gerson, que já é querido pela torcida e sempre demonstrou carinho pelo clube, entende que fez parte do processo e espera receber esse reconhecimento pela contribuição que teve dentro de campo durante o período em que vestiu o manto. E enquanto tudo isso acontece fora das quatro linhas, o elenco principal já tem data marcada para se reapresentar no Ninho do Urubu e começar a preparação para a viagem rumo ao Catar. O clima é de foco total e continuidade de um trabalho que rendeu frutos importantes na temporada. E agora, o time se organiza para enfrentar mais um desafio internacional que sempre exige concentração, disciplina e aquele espírito competitivo que faz parte da identidade rubro-negra. A retomada das atividades no Ninho do Urubu promete ser um momento importante, porque além de celebrar tudo o que foi conquistado recentemente, a comissão técnica já trabalha para organizar cada detalhe da preparação que vem pela frente. O ambiente segue leve, embalado pelas vitórias que marcaram o ano, mas ao mesmo tempo com aquela sensação de responsabilidade que sempre acompanha o Flamengo quando entra em qualquer competição internacional. A expectativa é grande para ver como o grupo vai se comportar logo após uma sequência de jogos decisivos.
Ainda mais porque o ritmo de treino precisa encaixar com precisão para garantir que todos cheguem em boas condições físicas e mentais para enfrentar o próximo compromisso fora do país. A torcida também vive essa ansiedade, acompanhando tudo de perto e alimentando o sonho de ver o clube brilhar mais uma vez em cenário mundial. Enquanto isso, o mercado da bola continua pegando fogo e movimentando análises em todos os cantos. Os bastidores seguem agitados com a possibilidade de peças importantes mudarem de clube, o que faz o Flamengo observar cada movimentação com cuidado. O planejamento da diretoria sempre leva em consideração o equilíbrio entre manter a espinha dorsal do time e, ao mesmo tempo, buscar reforços que acrescentem qualidade imediata. E dentro desses debates internos, um tema recorrente é o ataque. Mesmo com o protagonismo de Pedro, existe a intenção de trazer alguém que chegue para competir em alto nível, o que explica o surgimento de nomes impactantes no radar rubro-negro. A ideia é montar um elenco capaz de enfrentar qualquer adversário, seja nacional ou internacional, com alternativas variadas e um padrão de jogo que dependa menos de improviso e mais de estratégia. A temporada se encaminha para um período de reformulação natural, algo que acontece com qualquer equipe que disputa tantas competições simultaneamente. Alguns jogadores tendem a buscar novos desafios após ciclos longos, enquanto outros, principalmente os mais jovens, enxergam a oportunidade de ganhar espaço na rotação. No meio desse cenário, o clube mantém o discurso de que vai avaliar cada caso de forma individual, sem precipitação, mas sempre olhando para o futuro. O Flamengo tem sido um exemplo de planejamento e parte disso envolve entender quando é hora de renovar, quando é hora de segurar e quando é hora de deixar seguir. Isso vale para peças mais experientes, para atletas que acabaram de chegar e para jogadores formados na base que muitas vezes são vistos como potenciais protagonistas nas próximas temporadas. A comissão técnica também estuda cuidadosamente a carga física dos jogadores, porque o ritmo de jogos na temporada passada foi muito intenso e alguns atletas chegaram ao final do ano bastante desgastados. O calendário brasileiro exige um nível de preparação diferenciado. E agora que o Flamengo volta a disputar competições internacionais, a necessidade de controle físico se torna ainda maior. A ideia é ajustar cronogramas, definir limites e montar uma estrutura de treinos que permita aos jogadores renderem no mais alto nível durante todo o próximo ciclo, reduzindo o risco de lesões e garantindo que o time consiga manter a intensidade que marcou as grandes conquistas do ano. O ambiente interno, apesar de toda a pressão natural que envolve o Flamengo, continua positivo. Isso se deve ao fato de o elenco ter criado uma identidade própria, estruturada na confiança e na forma como o trabalho foi conduzido desde o início da temporada. A relação entre jogadores e comissão técnica tem sido um ponto forte, fortalecida pelas conquistas e pela maneira como cada desafio foi superado. Mesmo quando surgiram momentos turbulentos, o grupo respondeu bem dentro de campo, e isso acabou criando uma base sólida que o clube busca manter. Os mais experientes passaram a ter participação ainda maior na rotina, dando suporte aos mais jovens e ajudando a cultivar um ambiente onde todos sabem exatamente o que fazer quando entram em campo. Outro tema que chamou a atenção recentemente foi o impacto das falas do técnico português, que tentou colocar em dúvida a legitimidade dos títulos conquistados pelo Mengão. Isso gerou debate em todo o país, mas o Flamengo tratou de responder com serenidade, reforçando que resultados são conquistados no dia a dia com trabalho e comprometimento.
Esse tipo de declaração sempre movimenta a mídia, mas no clube ficou claro que ninguém pretende gastar energia com narrativas externas. A postura demonstra maturidade e convicção, algo fundamental para um elenco que acabou de conquistar 2 títulos enormes. A resposta veio no tom certo, mostrando que o Flamengo segue focado no que realmente importa. Voltando ao assunto das especulações internacionais, a possibilidade de nomes de peso serem analisados pela diretoria deixou a torcida em alerta. A conexão que o Flamengo tem com grandes jogadores do futebol mundial não é de hoje. E a chegada de ídolos internacionais no passado abriu portas para que o clube fosse visto como destino possível para atletas de grande renome. Essa percepção aumentou ainda mais com as recentes conquistas e com a estrutura que o clube oferece, tanto em termos de instalações quanto de projeto esportivo. Para jogadores europeus que buscam viver uma experiência diferente ou que desejam encerrar a carreira com um novo desafio, o Flamengo surge como um polo extremamente atrativo. Isso explica por que nomes tão pesados aparecem, vez ou outra, nas rodas de conversa envolvendo o clube. Enquanto essas discussões acontecem nos bastidores, a torcida vive sua própria expectativa. Os torcedores buscam notícias, analisam cada detalhe, imaginam cenários, comparam estatísticas, criam debates nas redes sociais e revivem a sensação que só o Flamengo proporciona. O impacto de uma contratação grande não se limita ao campo, mas mexe com o emocional, com a cidade, com a rotina dos rubro-negros. Essa conexão explica por que qualquer rumor envolvendo o Limengão ganha proporção gigante. O Flamengo tem esse poder único de transformar expectativa em espetáculo, e a torcida responde na mesma intensidade. No meio desse turbilhão de emoções, vale destacar que o momento do clube também permite pensar em longo prazo com tranquilidade. As finanças estão bem organizadas. O elenco tem uma base forte. O departamento de futebol trabalha com segurança e a comissão técnica tem respaldo. Isso cria condições perfeitas para planejar próximos passos sem pressa, sem desespero e sem improviso. O Flamengo pode negociar, pode investir, pode vender, pode contratar e, acima de tudo, pode escolher com calma o melhor caminho para continuar competitivo em todas as frentes. Essa estabilidade, que demorou anos para ser construída, agora se transforma em vantagem dentro do cenário esportivo. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Já está correndo pelos corredores da Gávea um burburinho cada vez mais difícil de esconder. A cidade ferveu, desde as primeiras imagens de Marcos Leonardo desembarcando no Rio, cercado por câmeras, olhares curiosos e aquele clima típico que antecede grandes movimentos do futebol brasileiro. O atacante, tratado nos bastidores como uma das prioridades da diretoria, teria vindo para acertar os últimos detalhes de sua assinatura com o Flamengo, embora ninguém dentro do clube confirme oficialmente, o que, claro, só alimenta o suspense. Fontes próximas ao staff do jogador afirmam que ele chegou confiante, sorridente, como quem sabe que está prestes a iniciar um novo capítulo da carreira. A recepção calorosa de torcedores, mesmo sem anúncio formal, reforça a sensação de inevitabilidade. Dizem que ele ficou impressionado com a forma como o clube mobiliza a cidade, algo que, segundo rumores, teria pesado bastante em sua decisão. Nos corredores internos, comenta-se que dirigentes rubro-negros intensificaram as conversas nas últimas horas e que apenas detalhes burocráticos separam Marcos Leonardo de vestir o manto. Há quem diga que exames e reuniões já estariam encaminhados, em ritmo acelerado.
Apesar do silêncio oficial, o clima é de expectativa crescente, quase palpável. A movimentação nos bastidores indica que o Flamengo prepara terreno para uma apresentação daquelas que mexem com o imaginário do torcedor. O nome de Marcos Leonardo já ecoa nas arquibancadas, nas rodas de conversa e nos programas esportivos, como se sua chegada fosse um segredo impossível de guardar. Enquanto nada é anunciado, o Rio segue observando cada passo do atacante, e no ar paira a sensação de que o Flamengo está prestes a dar mais um passo pesado no mercado. Daqueles que mudam o humor da torcida e sacodem o cenário esportivo nacional. O burburinho só cresce. E, pelo visto, ainda vai crescer muito mais. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!